Olá, boa tarde, bem-vinda, bem-vindo ao Banho Cidade desta terça-feira, 10 de maio. A gente começa essa edição já dando uma olhada em como está o dia em São José dos Campos. Agora, a temperatura na cidade é de 23 graus. Fique com os nossos destaques de hoje. Alerta para as mortes no trânsito neste maio amarelo. Entre janeiro e março, 40 motociclistas perderam a vida em acidentes na região. Greve da MWL em Caçapava chega ao 5º dia. Trabalhadores paralisam atividades por atrasos constantes nos pagamentos dos salários. Vereadores de Caçapava votam um pedido de cassação de mandato de parlamentar acusado de agredir colega durante sessão plenária. E ainda, azeite produzido em Santo Antônio do Pinhal está entre os 10 melhores do mundo. Band Cidade está no ar aqui e no portal bandvale.com. 2022 já começou com mais registros de mortes no trânsito da região em relação ao ano passado. Apenas neste primeiro trimestre, as estatísticas assustam. Já são 84 vítimas, sendo quase a metade motociclistas. O aumento da frota do veículo durante a pandemia seria um dos motivos para a alta nos acidentes. Mas a imprudência ainda é a maior vilã nas ruas e avenidas das cidades da região. Hoje, caminhar pela quadra e poder tocar a rede é resultado de muita superação para o Alexandre. Em 2016, o técnico de vôlei sentado sofreu um grave acidente de moto. Eu estava bem tranquilo ainda no dia e um rapaz saiu de um posto de gasolina cantando pneu. E quando eu ouvi o barulho, eu não consegui ter reação. Ele já bateu na minha perna, né, num carro saindo em alta velocidade, e eu fui arremessado num outro carro que estava parado para entrar na lateral, numa rua, lá na lateral do posto, né? Onde eu quebrei a perna direita em 4 lugares e a perna esquerda com fratura exposta em 3 lugares. O acidente deixou sequelas. Hoje ele não tem os movimentos do pé esquerdo, mas encontrou no esporte a força que precisa para seguir em frente. Após 5 cirurgias após o acidente, a última foi agora há 3 meses, eu ainda sinto muitas dores, eu ainda tenho dores, eu ainda tomo remédio para dor. E o Alexandre é somente uma das pessoas que sofreram uma mudança de vida por consequência de acidentes de trânsito, vítimas da imprudência de motoristas ou muitas vezes dos próprios descuidos. Só nos 3 primeiros meses do ano foram 84 mortes em acidentes de trânsito na região. Dessas vítimas, 40 eram motociclistas. E de acordo com os dados do Infociga, a maior parte homens, entre 18 e 24 anos. Em São José dos Campos, foram 5 mortes de motociclistas no primeiro trimestre, um caso a menos do que no mesmo período de 2021. Em todo o ano passado, foram 31 mortes. No dia a dia, é comum presenciar essa imprudência, conduta que preocupa os motoristas. Tem muitos que furam as leis de trânsito aí, não pega a fila igual a fila que atrás aqui. Tem muitos que cortam por aqui, não tem paciência de ficar na fila esperando a sua vez de passar. E é onde acontece acidente, né? Mas segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, o crescimento da frota de veículos é o principal motivo para o aumento do número de acidentes. O número, né, de motocicletas, ele explodiu nos últimos tempos, principalmente com o advento da pandemia. Os serviços de aplicativo, né, os deliveries, eles cresceram muito. Haja visto aí o número de lojas vendendo motocicletas e das oficinas fazendo reparos nas bicicletas. O número cresceu assim absurdamente. Em Taubaté, a estatística é ainda maior. Só no primeiro trimestre foram 9 óbitos, número que já ultrapassa o acumulado de todo o ano passado, quando foram registradas 8 ocorrências com mortes. Esses dados do Infociga, de fato, acendem um alerta para a cidade de Taubaté, assim como também as demais cidades. Isso também foi decorrente da pandemia, onde nós tivemos um acréscimo significativo de motos transitando nas vias. Então, vale sempre estar destacando para que esses motociclistas se atentem ao trânsito, respeitem a sinalização de trânsito. Segundo esse advogado especialista em trânsito, quando se trata de aumento de frota, também é preciso levar em consideração a inexperiência dos novos condutores. Hoje, o trânsito tem uma condição muito peculiar, né, para quem não tem habilidade em relação ao uso da moto. A motocicleta demanda sempre muita atenção,
muito cuidado, preparo na condução, no transporte de pessoas, né, que influencia bastante no ato de conduzir a moto. E aí as pessoas vão para a rua e acabam passando por algumas dificuldades, ou às vezes, pela inexperiência, se colocando em condição de ser vítima ou causador do sinistro de trânsito. Por isso, todo mês de maio é voltado para a conscientização no trânsito seguro, com ações que orientam os motoristas. A gente faz um trabalho bem forte, várias ações como, por exemplo, o motorista da rodada, que acontece numa ação que se chama A Conta, ou seja, a Secretaria de Mobilidade vai com o pessoal da educação no trânsito aos bares e restaurantes, juntamente com alguns membros do Corpo de Bombeiros e do SAMU, orientar e explicar a importância de que se quem beber não dirige, que seja eleito motorista da rodada, aquela pessoa que não vai ingerir bebida alcoólica para sair dali e chegar vivo em casa. Ou seja, nosso slogan desse ano é Juntos Salvamos Vidas. A gente sempre fala em acidente, né? A gente fala o motoqueiro é imprudente, não é bem assim, né? O meu acidente, eu estava a 30 km por hora, tranquilo, numa via sem trânsito, e uma pessoa imprudente saiu de carro de um posto de gasolina. Então, a culpa nem é sempre do motoqueiro, né? E a consciência atrás do volante, ela tem que ser muito grande. O carro está preservado, mas ele pode causar acidentes, né? Ele pode mudar vidas. A greve dos funcionários da MWL em Caçapava chega hoje ao 5º dia. Ontem, os trabalhadores decidiram em assembleia manter a paralisação que começou na sexta-feira por constantes atrasos nos pagamentos dos salários. O deste mês era para ter sido pago no dia 5, a última quinta-feira, mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa sinalizou que vai pagar somente no dia 13. A entidade ainda informou que a MWL atribui esse problema à falta de recursos e ao pedido de recuperação judicial. A empresa produz rodas e eixos para trens e emprega cerca de 240 trabalhadores. Nós tentamos contato com a MWL, mas ninguém atendeu às nossas ligações. A indústria automotiva vive um momento complicado no Vale do Paraíba. Depois da saída da Ford em Taubaté, agora as possíveis demissões na Caoa Chery, em Jacareí, acendem um novo sinal de alerta para a desindustrialização. O Thiago trabalha há 7 anos na Chery. O metalúrgico está entre as quase 500 pessoas que devem ser demitidas pela empresa. Para ele, fica a incerteza como garantir o sustento da família daqui para frente. O pessoal fazia planejamento, contava, vendo o crescimento da empresa, os funcionários se sentem mais confortáveis. Está produzindo bastante, está vendendo, então faz as suas contas, entendeu? Faz as suas prestações e de repente é pego assim de surpresa. É bastante difícil. Em protesto contra as demissões em massa anunciadas na semana passada pela Chery, que fazem parte de um plano de reestruturação e modernização da fábrica, os funcionários estão mobilizados e realizam um ato em frente à empresa em Jacareí. No portão, as camisas dos funcionários penduradas simbolizam a indignação da categoria. Não são 600 funcionários que estão indo para a rua. São 600 famílias que dependem. Muitos ali são chefes de família, são mães de família. Atualmente, o setor industrial de Jacareí emprega cerca de 13 mil pessoas. Os desligamentos anunciados pela Chery representam uma perda de 3% dos postos de trabalho ligados à indústria. O Sindicato dos Metalúrgicos ainda tenta reverter as demissões e negocia o caso com a empresa e o poder público. O que nós vamos fazer em relação à Caoa Chery é fazer uma forte cobrança no poder público, principalmente na Câmara de Vereadores de Jacareí e também em relação à Prefeitura, porque a Caoa Chery, ela se instala aqui há cerca de 10 anos atrás, onde ela faz uma promessa da geração de 4 mil postos de trabalho, e a empresa dizendo que vai fechar, que vai embora. Isso não é apenas uma dívida com os trabalhadores, ela tem uma dívida com o município, tem uma dívida com a região, tem uma dívida com o Estado. O problema é que o caso da Chery não é isolado. Há pelo menos 2 anos, o desemprego na indústria tem se tornado cada vez mais frequente no Vale do Paraíba. Taubaté foi uma das cidades da região mais afetadas no pós-pandemia no setor industrial. Em 2019, a cidade tinha mais de 19 mil postos de trabalho no setor. Já no final de 2020, eram apenas 17.575 postos de trabalho no setor.
setor. Já 2021, a tendência negativa continuou e no final do ano eram apenas 16.687 empregos na indústria. Boa parte dessas demissões vieram do encerramento de 800 vagas de trabalho diretos com o fechamento da FOD no ano passado. Esses impactos estão claros quando a gente vê a questão da segurança pública, da educação, né? Tudo isso impacta. E quando a gente vê o aumento de pessoas e de crianças nos semáforos, vendendo bala, pedindo esmola, eu acho que isso não pode ser uma coisa aceitável pela população. Para este economista, o cenário piorou na pandemia, mas a crise na indústria já é bem mais antiga. Estamos enfrentando um problema de desindustrialização no Brasil há cerca de 10 anos. Isso representa uma redução do emprego no setor industrial. E o Vale do Paraíba é uma das regiões mais industrializadas do país. Para quem vive a ameaça do desemprego, fica a esperança por dias melhores. Nesse cenário que a gente vive no país hoje, fica difícil a gente ter uma expectativa, mas a esperança a gente sempre tem. A Câmara de Vereadores de Caçapava deve votar hoje, às 6 horas da tarde, se acata ou não o pedido de cassação do vereador Wellington Felipe, do Cidadania, por quebra de decoro por constrangimento ilegal, agressão e violência política em razão de gênero. A solicitação foi protocolada pela vereadora Dandara Gissoni, do PSD, na última quinta-feira. A parlamentar divulgou vídeos nas suas redes sociais que mostram Wellington apertando o rosto dela durante a sessão do dia 26 de abril. A vereadora também chegou a registrar uma queixa-crime na polícia. Agora a gente fala do preço do diesel, que a partir de hoje está mais caro. O Leandro Oliveira, direto da redação do portal bandvale.com, tem as informações. Boa tarde, Leandro. Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse reajuste foi confirmado pela Petrobras na última segunda-feira, ontem, e ele passa a valer a partir de hoje. 36 centavos no preço do litro do diesel para o consumidor final. Para as distribuidoras, o reajuste será de 40 centavos no preço do litro também desse mesmo combustível. A Petrobras alegou que esse reajuste acontece porque o mercado global está impactado por uma redução de oferta e que esse desequilíbrio resulta, então, no aumento do preço do combustível. De acordo com a Petrobras, o gás de cozinha e também a gasolina não terão reajustes neste momento. Para mais informações, acesse bandvale.com. Volto com você no estúdio. Valeu, Leandro. Band Cidade agora faz a primeira pausa, mas antes, bora dar uma olhada em como está começando a tarde no Litoral Norte. Ao vivo, imagem de São Sebastião para você. Nesse momento, a temperatura é de 26 graus. Não saia daí, eu volto já. De volta com o Band Cidade para falar de arte e cultura, porque hoje começa a 7ª edição do Festival Internacional de Dança de Taubaté. O evento acontece até o dia 14, com espetáculos e workshops gratuitos. O diretor do balé da cidade de Taubaté, Henri Paranhos, participa do nosso jornal ao vivo pela internet. Henri, o festival começa só amanhã, mas amanhã são os espetáculos, é isso? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Então, hoje, as ações educativas já iniciaram com o primeiro dia do curso intensivo do nosso convidado internacional. Mas a partir de amanhã, dia 11 até o dia 14, nós temos as apresentações todos os dias às 20 horas no Teatro Metrópole e os workshops no período da tarde das companhias convidadas. E como é que as pessoas podem fazer para retirar os ingressos para assistir às apresentações? Então, todos esses dias de apresentação, a partir das 19 horas, os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro. Basta retirar, é gratuito, você retira o seu ingresso e pode assistir à apresentação daquele dia. Para participar dos workshops, também precisa se inscrever? Sim, as inscrições são online, o link está lá no site da Prefeitura e também nas redes sociais do Balé da Cidade. Basta entrar no link, ter a partir de 12 anos, ter alguma experiência em danças e se inscrever lá para ver se ainda tem vaga, porque a gente teve bastante procura. Quais são os destaques aí da programação? O que você pode destacar para a gente? Nós temos várias companhias convidadas, além de muitos grupos inscritos, né? Destacando as companhias convidadas, nós temos a Companhia de Danças de Diadema, a Intuição Companhia de Dança, a Faces Ocultas Companhia de Dança e o Sala B de Belo Horizonte, que é
o elenco 2 do Grupo Corpo, que dança no sábado, todos com espetáculos abrindo à noite às 20 horas. E nós temos na quinta-feira a apresentação do nosso convidado internacional também, que veio direto do Equador para dar o curso intensivo e se apresentar na programação do festival. Muito legal, bacana, Henry. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde para você e até mais. Obrigado, até mais. Hora de conferir a previsão do tempo na região. Quem traz as informações é a Amanda Souza. Uma nova frente fria se forma no sul do Brasil, que são as nuvens carregadas na imagem de satélite. Esse sistema vai avançar e deve chegar ao estado de São Paulo a partir de meados desta semana. Mas para esta terça-feira, o tempo firme ainda está garantido em áreas da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo também. Ainda que o sol apareça entre a variação de nebulosidade, que é uma consequência de ventos que sopram em altos níveis da atmosfera. Mas por enquanto não há condição de chuva nesta terça-feira. Com relação às temperaturas, máxima que não deve passar dos 23 graus em Ubatuba, em Jacareí máxima de 24 graus, com tempo firme também, em São Bento do Sapucaí máxima de 19 graus à tarde, em Ilhabela os termômetros devem ficar na casa dos 22 graus, todas com expectativa de tempo firme, pelo menos durante esta terça-feira. Em São José dos Campos, tempo firme também com máxima de 25 graus, mas a chuva já começa a partir de amanhã, quarta-feira, com a passagem da nova frente fria pela costa do estado de São Paulo. Mas não são esperados grandes acumulados, a temperatura até sobe antes da chegada da frente fria, mas na quinta-feira já volta a esfriar com máxima de 24 graus. Com relação ao mar, as ondas ainda ficam na casa de 1 metro de altura, um mar mais calmo. Agora os ventos é que devem variar entre 22 e 29 quilômetros por hora. No próximo bloco, você vai ver que um azeite produzido aqui na região foi considerado um dos melhores do mundo. Na tela, ao vivo para você, imagem de Taubaté. Faz 26 graus nesse momento. Até já! – 85 anos de história, com muitas histórias para contar. Nasci no rádio e fui vendo o meu grupo crescer. Brasileiros que nos ouvem, esta é a Rádio Bandeirantes. Primeiro, Rádios Irmãs. Será inaugurada a nova estação Paulistana. Depois a Prima, televisão. Senhoras e senhores, a TV Bandeirantes abriu hoje suas portas a todos. Sim, era preto e branco. Edson, Arantes, do Nascimento, Pelé. Mas também foi a primeira colorida do Brasil. Senhoras e senhores, e assim, fui fazendo história, contando as histórias da nossa gente, do nosso mundo. Vi guerras, mas também a paz. Falei com o povo, com o rei, com o Papa. Para que o senhor sinta em casa, não há brasileiro ao grande coração. Ajudei a contar a verdade para que ninguém tivesse dúvidas da informação. Os CDE estão espalhados por toda a... Estamos em local proibido para levar a melhor informação. E também levei diversão para os momentos de distração. Cheguei primeiro em vários esportes. Bandeirantes da Fórmula 1. Vi estrelas nascerem, crescerem, voarem. Todos somos Avante. E quer saber? Ainda sou um garoto. Quero mais. Estou na era digital, em todos os lugares, sempre à mão e a serviço. No auditório João Jorge Saad. São 85 anos trazendo novidades. E mais 85 vem aí, para fazer história. Grupo Bandeirantes. 85 anos contando a história. Sempre com você. Informação e diversão. Na Band tem tudo, todo dia. 4 da tarde. É por isso que quando eu faço a Crisco eu tenho credibilidade. Brasil Urgente, 7h20 da noite. Impressionante. Jornal da Band, logo após. Alô, galera! Cada dia da semana, um programa diferente. Faustão na Band. A diversão continua. A sua escolha é certa.
1001 perguntas. Em seguida tem notícia. Jornal da Noite. Informação, diversão, tudo de bom, todo dia, aqui na Band. Para o Enem 2022. Elas são feitas apenas pela internet e o prazo vai até o dia 21 de maio. Pela primeira vez, a taxa, que custa R$ 85, pode ser paga também por meio de Pix e cartão de crédito. As provas vão ser aplicadas em 2 dias, 13 e 20 de novembro. Com a nota do exame, o estudante pode ingressar em instituições de ensino superior públicas e privadas de todo o país. O passo a passo para a inscrição está no nosso portal bandvale.com. Santo Antônio do Pinhal está ganhando visibilidade por causa da produção de azeite. O produto foi premiado, ele é feito em uma fazenda. Bom, o Banho Cidade fica por aqui. Amanhã a gente traz então essa reportagem para você. Vem aí o Falando Nisso com Solange Moraes e Lucas Sanseverino. Até amanhã.